de Samuel, iremos ler o capítulo 1, versículo 9, até o versículo 18, e na sequência iremos ler o capítulo 2, apenas o versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 18 e capítulo 2, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou e disse: Meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando sobre uma série de mensagens com o tema De Volta ao Secreto. De volta ao secreto. Por gentileza, vamos prestar atenção. É uma série de mensagens que eu creio que o Senhor quer nos conduzir para uma vida de oração intensa na sua presença. O Senhor quer fazer com que nós venhamos entender o valor do secreto, o valor de buscar a Ele em oração. E dentro desta série de mensagens, na terça-feira passada, já falamos a respeito da oração de Jó, e falamos com o seguinte tema: a oração em tempos de crise. E nós vimos que Jó, mesmo vivendo o pior momento de sua vida, ele orou ao Senhor, ele orou pelos seus amigos, e a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro, ou seja, Deus mudou o seu cativeiro. E hoje nós iremos falar a segunda mensagem desta série, através da oração e da vida de oração de Ana, com o seguinte tema: a oração que move o céu. Você pode repetir isso por gentileza? A oração que move o céu. Quantos necessitam de uma oração que mova o céu? Quando falamos sobre céu, é claro que nós não estamos falando sobre o céu atmosférico. É claro que não estamos falando sobre o céu das nuvens. Quando falamos da oração que move o céu,
Nós estamos falando da oração que tem o poder de mover a mão de Deus ao nosso favor. É o milagre que nós esperamos e cremos que Ele pode responder. Então existe uma expectativa no nosso coração. Se somos cristãos autênticos, se somos homens e mulheres de Deus, existe alguma área da nossa vida em que nós precisamos clamar para que o Senhor possa restaurar, para que o Senhor possa operar um grande milagre. E a pergunta a ser feita é: por que então clamamos e não obtemos a resposta? Será que nós estamos clamando, orando da forma correta? Ou será que nós estamos vivendo uma vida de oração superficial e obtendo também resposta superficial? Então preste atenção nisso. Quem quer ter uma resposta profunda, precisa ter uma vida de oração também profunda. Mas se a nossa vida de oração é superficial, nós viveremos também na presença de Deus de maneira superficial. Nós teremos respostas superficiais e nada irá mudar, até o momento em que nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Quantos querem alinhar o coração com o coração de Deus? Tem certeza mesmo? Porque quando você alinhar, a tua vontade não prevalece. Tem certeza mesmo? Porque quando você alinhar, Ele tem o poder de te direcionar de outra forma, que às vezes você está orando e não tem a resposta, porque você está orando contrário àquilo que o Senhor tem preparado para você. Muito bem. Na vida de oração de Ana nós encontramos dois momentos. Quantos momentos? O primeiro momento é uma mulher orando com a alma angustiada. O segundo momento é uma mulher orando, manifestando gratidão a Deus, alegre na presença do Senhor. E daí, Ana, como que você chegou aqui hoje? Você chegou aqui com a alma angustiada, clamando por um milagre, ou você já chegou aqui alegre? E o motivo de estar aqui se chama gratidão. Você veio para agradecer porque o milagre já aconteceu. Então nós vamos entender isso. No capítulo 1 e no capítulo 2 nós vemos a distinção. No capítulo 1 nós vemos a petição de Ana, ou seja, Ana está pedindo. No capítulo 2 nós vemos a gratidão de Ana, ou seja, Ana está agradecendo. Sabe por que existem muitas pessoas que deixam de receber da parte do Senhor? Porque quando viveram o capítulo 1, o capítulo da petição, o Senhor as respondeu, mas elas não foram sábias igual Ana, ou não fomos sábios igual Ana. Não vivemos um capítulo 2, a gente não voltou para agradecer. Então nesta noite, através da vida de Ana, nós iremos aprender algumas lições importantes que irão impactar a nossa vida de oração. E agora eu abro um parênteses. Nós oramos tão pouco por tudo quanto o Senhor tem feito ao nosso favor. Sabe o que a minha vida e a sua vida é? Quando abandonamos o lugar da oração, quando deixamos de estar no secreto com o Pai, a nossa vida se torna meramente o reflexo da misericórdia dele estendida sobre nós, da graça dele nos alcançando. E o que falta? Temos misericórdia, temos graça, mas falta intimidade. Então talvez você chegou aqui hoje e você está desfrutando sim da graça, e glória a Deus por isso, amém? Você está desfrutando da misericórdia, mas o Pai está dizendo: eu quero com que você venha desfrutar de intimidade. Intimidade. Quando olhamos para o texto bíblico ora lido, nós entendemos que em Ramá existia uma família, e esta família era composta por Eucana, o esposo, Ana, a esposa. E dentro daquela cultura e específico da época, porque nos dias de hoje isso nós entendemos que não é o correto, mas dentro daquela época, quando o homem se casava e a mulher não poderia gerar filho, ele tinha a liberdade
de tomar posse de uma outra mulher como esposa, que existe um termo usado, concubina. É esposa, mas seria a segunda esposa dentro do casamento, para que através desta mulher pudesse então gerar filho. Porque para um judeu, a mentalidade deles é o seguinte: ele não iria acabar, a sua história não iria acabar quando ele fosse para o túmulo, porque tendo filho, a sua história iria se perpetuar através das gerações. Então, quando um homem casava, percebia que a mulher não poderia gerar, logo, qual era a postura que ele tomava? Ele achava uma outra mulher. E agora nós vemos este cenário desta família, porque para a mulher judia, o maior desejo do coração era com que ela se casasse e ela gerasse, ela tivesse um filho, e de forma bem específica, por causa da cultura, era importante que fosse um filho. Ela não gera, Ana não gera. Agora, Eucana encontra uma mulher por nome Penina, que pouco é falado dela no texto sagrado. E o que diz é o seguinte: e Penina gerou filhos, plural. E dentro desta situação, nós entendemos que Eucana era um homem que adorava a Deus, e os judeus precisavam ir pelo menos 3 vezes em Siló na época, porque o templo de Salomão ainda não havia sido construído. Salomão já é do período dos reis, período da monarquia. O texto bíblico que nós lemos, Samuel, ele é o juiz, depois nós vemos que ele se torna juiz, sacerdote e profeta. Ainda não existe rei neste período, correto? Então, dentro desse contexto, eles tinham que ir 3 vezes para Siló, e eles iriam pelo menos uma vez ao ano oferecer sacrifício. E como que funcionava, pastor? Para que você possa entender o contexto histórico. O homem da casa levava o animal para o sacrifício, e quando chegava lá, algumas partes do animal que era colocado sobre o altar era para o sumo sacerdote e para os sacerdotes se alimentarem. A gordura era toda queimada, porque a gordura pertencia ao Senhor, e o sangue era aspergido. E outras partes, então, era para aquele que levou o sacrifício e também para a sua família. Então veja, olha que coisa interessante. O texto bíblico diz que Eucana oferecia a porção dupla pela sua esposa Ana. Mas quem gerava não era Ana, quem gerava era... Mas Eucana amava Ana. Então, no momento da adoração, Eucana era um homem tão sábio, mas tão sábio, que ele faz ali a porção, separa a porção, mas para Ana ele separa a porção dobrada, para que ela venha entender que mesmo que ela não gera, ela é uma pessoa amada por ele. Mas isto não reflete dentro do relacionamento que Penina tinha com Ana, porque enquanto Eucana amava a sua esposa, Penina, a concubina, Penina, a também esposa, ela não tratava bem Ana. Leiamos o texto bíblico, versículo 5 do capítulo 1. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado. Os 2 textos bíblicos encerram dizendo que quem foi que impediu Ana de gerar foi o próprio Deus. E aí a gente tem um problema. E qual é o problema? Porque se fosse algo apenas biológico na terra, ficava fácil. Mas quem estava impedindo era o próprio Deus. Irmãos, vocês têm noção que quando nós falamos sobre Samuel, nós estamos falando sobre um milagre poderoso da parte do Senhor? Sabe por quê? Quando a mulher era estéril no contexto do Antigo Testamento,
e era para ela gerar, Deus enviava um anjo. Deus enviava quem? E esse anjo anunciava e dizia: ó, fica tranquilo, que daqui um período, daqui um ano, a sua mulher vai gerar e vai conceber um filho. Então um anjo é um mensageiro. Você viu algum anjo falando que Ana iria gerar? Em algum contexto também Deus levantava uma voz profética, Deus levantava um profeta, e ia até a mulher, ia até o homem e dizia: a sua mulher é estéril, mas a sua mulher vai gerar. E quando não, era o próprio Deus que falava com o casal. Meu Deus! No caso de Ana, nós vemos um silêncio na questão angelical, nenhum anjo falou. No caso de Ana, nós vemos um silêncio na questão profética, nenhum profeta falou. No caso de Ana, nós vemos um silêncio da parte de Deus. Deus também não falou para eles que ela iria gerar. E mesmo assim essa mulher insistiu em oração, clamando, até que sua madre fosse aberta e ela gerasse um milagre. Pastor, nenhum anjo me visitou. Pastor, nenhum profeta Deus usou. Pastor, Deus não falou comigo. Mas se existe um milagre para acontecer na sua vida, continua orando, continua clamando, porque o Senhor continua ouvindo a sua oração, e segundo a boa vontade dEle, Ele opera no nosso meio. Então nós precisamos entender que o relacionamento de Ana com Elcana era um bom relacionamento, mas Penina, não era que Ana era inimiga, não é que Ana era rival, mas pelo contrário, Penina a fez rival, Penina a fez inimiga, e ela se utilizava da questão de ter filhos e Ana não ter. Versículo 7, assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Imagine a situação, a Penina olhando para Ana: e Ana, mais um ano, hein? E nada de ter filho. Irmão, o que mais tem é Penina para poder falar isso ao nosso respeito. Ué, varão, e o milagre? Ué, varão, e a resposta? Nossa irmã, e o marido? Ainda não veio? Nossa, e os filhos ainda estão afastados? Sabe o que é isso, irmão? Penina falando para tentar irritar. Mas enquanto tem Penina de um lado, existe Eucana de outro lado. Porque para toda pessoa que Satanás levantar para te atribular, Deus levanta uma pessoa também para ter uma palavra como bálsamo para dizer que você está no caminho certo. Eucana, no versículo 8, ele olha para Ana e diz: por que choras? E por que não comes? Ana estava deprimida. E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana está dizendo: eu entendo a sua situação, mas você não está sozinha nessa. Eu estou aqui. Mas o desejo dela era gerar. Vamos lá. Até o momento não falou sobre a oração de Ana, correto? Mas uma mulher que era afrontada, e uma mulher que precisava de um milagre, essa mulher também precisava ter uma vida de... Porque se fosse no contexto de hoje, quando uma Penina se levantar, falar alguma coisa, e nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos querer resolver no grito, nós vamos querer ir para as vias de fato, no tapa. Mas enquanto isso, se tivermos uma vida de oração, o Senhor nos dá estrutura para entendermos que não podemos dar ouvidos à voz do inimigo, não podemos dar ouvidos à voz daqueles que não sabem o projeto que Deus tem na nossa vida, não podemos dar ouvidos àqueles que não sabem o milagre ao qual nós clamamos, e ainda que saibam, estão desdenhando daquilo que o Senhor
quer fazer na nossa vida. Então, quando nós vemos, nós vamos aprender a primeira lição. A primeira lição está no versículo 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao... Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao... Primeira lição: a aflição não pode impedir a nossa oração. Ela estava aflita, ela estava angustiada, o texto bíblico é muito claro. De ano em ano Eucana subia, oferecia sacrifício, e de ano em ano Penina atormentava e a irritava. E agora ela chega em um período no qual ela está muito oprimida ou deprimida. A sua alma está amargurada, ela não come a porção que lhe era devida. E no momento da festa, no momento da... Culto é festa, sim ou não? Que a gente está falando de um culto que tinha em Siló. Culto é festa, sim ou não? Mas no momento do culto também não existe aqueles que estão amargurados? Então no momento da festa, no momento do culto, ela se retira para algum lugar. E mesmo com a alma angustiada, amargurada, aflita, a Bíblia diz: e Ana orou ao... Salmo de número 120, o verso 1. Em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu a minha... Meu Deus! Qual é o nosso problema? A angústia tem nos afastado da oração. A aflição tem nos afastado da vida de oração. E quando alguém olha para você e te pergunta: você está bem? Não, eu não estou. Mas você está conseguindo orar ao Senhor? Não, a angústia é tão grande, o amargor na alma é tão grande que nem orar eu consigo mais. Pois bem, Ana, no momento em que ela estava com a alma angustiada, ela procurou um lugar para orar ao Senhor. Quando você estiver com a alma angustiada, amargurada, aflita, em nome de Jesus, que isso não seja motivo para te distanciar da vida de oração. Muito pelo contrário, neste momento você deve entender que é agora que você deve derramar a sua alma na presença do Senhor. Jesus, o nosso maior exemplo de vida de oração, quando ele estava no Getsemane, ele estava sofrendo uma pressão muito grande, e neste momento que a pressão aumentava, a oração dele também aumentava. Como que está a pressão? Aumentou? Aumenta o nível da oração. Não dá para estarmos no raso e a aflição no profundo e pensarmos que nós iremos sair ilesos da situação. Agora deixa eu te falar uma coisa: dá para a gente estar no profundo, a oração no profundo, a aflição no profundo, e a mão de Deus nos socorrer em meio à aflição, a mão de Deus nos guardar em meio às lutas que nós enfrentamos. Então a primeira lição é essa: a aflição não pode nos impedir de orar, a aflição não pode nos impedir de buscar. E aqui o fato de Ana ter se retirado para orar, isso quer dizer que nós também devemos nos retirar para orar. E à luz do Novo Testamento, o evangelista Mateus diz, registrando a oração modelo que é chamada oração dominical. E qual é o ambiente que ali apresenta como oração? Quando orar, entra no teu, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, a palavra que aparece para nós é quarto, e o que é quarto no nosso contexto não é o mesmo significado do contexto bíblico, certo? Então qual é o lugar da sua casa que você tem para orar? Talvez seja o quarto? Glória a Deus por isso. Eu, por exemplo, a biblioteca. Por quê? Eu não posso subir ao altar para falar ao público sem antes descer no secreto para falar com o dono deste público. E quando o texto fala, entra no secreto,
o secreto ali, que é o quarto que aparece para nós, era a despensa. Repita, despensa. O que é despensa na sua casa? Também não é semelhante da época. Aí que a gente tem um choque cultural. Despensa na nossa casa é normalmente onde fica guardado os alimentos, não é isso? Mas talvez alguém aqui tenha uma despensa igual daquela época. Porque a despensa naquela época era um quartinho onde as coisas quebradas eram lançadas. Então, o lugar que menos era movimentado era a despensa. Então, quando o texto bíblico diz: tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, vai para um lugar que não tem muito movimento, ou quase nada, e ora ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E existe uma mensagem, porque se a despensa é um lugar de coisas quebradas, e a nossa alma está quebrada, é na despensa de Deus que a gente deve estar. Porque é na despensa que o Senhor restaura, é na despensa que o Senhor coloca as coisas no lugar, é na despensa que Ele me fortalece, que Ele te fortalece. Levante a sua mão para receber esta palavra. É no secreto que o Senhor gera intimidade, é no secreto que o Senhor nos dá direção, é no secreto que o teu milagre, o meu milagre vai começar a ser gerado, para que em público nós possamos desfrutar daquilo que estamos buscando no secreto. Então a primeira lição nós já falamos: a aflição não pode nos tirar do lugar da oração. A segunda lição está no versículo 11: e fez um voto. O que Ana fez? O que é um voto? O que é um voto? Ela estava dando uma palavra, dela, certo? Diante do Senhor, que se o Senhor respondesse, se o Senhor o quê? Então o ambiente da oração é um ambiente que a gente busca resposta. Se o Senhor respondesse, ela iria cumprir. Quantas pessoas fizeram votos com o Senhor e não cumpriram? E a Bíblia é muito categórica em dizer, o sábio Salomão disse: aquele que faz voto e não cumpre é tolo. Seria melhor que não tivesse votado, seria melhor que não tivesse falado, seria melhor que não tivesse dado uma palavra para o Senhor. Senhor, se eu for promovido no meu emprego, aleluia, eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Aí Deus dá a promoção, a bênção chegou, não chegou? A resposta chegou, não chegou? E quando a resposta chega, começa a faltar na igreja, e a gente procura, a pessoa fala: não, pastor, é porque agora eu fui promovido, e por causa da promoção eu estou sem tempo de vir para a igreja, eu estou sem tempo de vir para o culto. Então a resposta de Deus, que era para ser uma bênção, se tornou uma pedra de tropeço. É isso mesmo? Então nós precisamos entender que a segunda lição é: a oração deve alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. A vontade de Deus deve sobrepor a nossa, porque ela fez um voto. Ana todos os anos subia e pedia a mesma coisa. E qual era a oração de Ana? Eu quero um. Meu Deus. Um filho era a necessidade da Ana. Mas tem uma coisa, ela estava no ambiente do culto e ela percebeu. Os sacerdotes estavam corrompidos, Ofni e Finéias. O sumo sacerdote Eli já estava com a visão escurecendo, avançada em dias. No capítulo 3 a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Era a maneira pela qual Deus se comunicava com o povo. Vamos traduzir: Deus não está mais se comunicando com o povo. Imagina Ana, aflita, sabe a sua necessidade, mas ela não olha só para a sua necessidade, ela dá uma olhada para o templo.
E quando ela olha para o templo, ela entende uma necessidade, Valdir. O templo está precisando de homens de Deus. Opa! Eu estou precisando de um filho. E o templo está precisando de homens. Todo ano ela pedia um filho, mas agora ela ora diferente. Se o Senhor me der resposta para mim, eu devolvo resposta para este povo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios prazeres, diz Tiago capítulo 4, versículo 3. Então um dos fatores que nós não obtemos resposta à nossa oração é porque nós estamos olhando apenas para a nossa necessidade e não estamos olhando para a necessidade ao redor. Porque quando ela deixa de olhar para a sua necessidade, que era ter um filho, agora ela diz: Senhor, eu entendi que tem uma necessidade, precisa-se de homem de Deus, e eu quero que o meu ventre venha a ser o ambiente no qual este milagre venha a ser gerado. E depois nós vemos que a resposta de Ana também foi a resposta para um período de corrupção, e através de Samuel, Deus restaura aquele povo. Agora eu vou fazer uma pergunta, talvez vai doer, mas vai curar. A tua resposta é resposta para alguém ou é só resposta para você? A resposta à tua oração irá só te beneficiar, somente te abençoar, ou a resposta à sua oração também irá beneficiar e abençoar outras pessoas que estão ao seu redor? Porque neste momento nós vemos ela de forma humilde pedindo. Por que de forma humilde? Olha o voto, olha o tipo da oração, o nível da oração. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua... Primeira coisa, ela chama ele de Senhor. Quem manda, o Senhor ou o servo? Então ela entende que a oração dela não muda a vontade de Deus, mas a vontade de Deus pode mudar a oração dela. Meu irmão, a tua oração não tem o poder de mudar a vontade de Deus, mas você em oração pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Então quando nós vemos ela fazendo esta oração, ela também é sincera. Ela é o quê? Eu já expliquei este termo é um termo grego, sem cera. Porque na época o povo passava cera no rosto para se apresentar, eram os hipócritas, para se apresentar nos teatros gregos. Ainda que aqui seja o Antigo Testamento, mas a palavra que eu estou usando tem a ver com o contexto também do Novo. Então o irmão Isaías, quando diz assim, ela era sincera, ela não tinha cera na cara quando chegava diante do Senhor. A alma estava aflita, ela dizia: a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada. Porque tem gente que pensa que Deus ouve a oração bonita, mas a oração que Deus ouve é a oração sincera. Ó Deus celeste, eis que estou diante de ti. Aí vem Ana: se atentares para a aflição da tua serva, Deus está doendo, a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada, mas eu sou a sua serva. É uma oração sincera e é uma oração humilde, porque ela chama ele de Senhor, mas ela se coloca na postura de serva. Então é o Senhor que diz, é o Senhor quem orienta, é o Senhor quem a vontade prevalece, e ela é serva, e a serva precisa ouvir a voz do seu Senhor, obedecer a voz do seu Senhor. E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Opa! Ela quer que o menino seja nazireu. Gente do céu, sabe qual é o ambiente da oração que a gente vê aqui? Você viu Deus falando em algum momento? Você viu Deus falando em algum momento com Ana? Mas quem está falando com Deus? Ana. Deus não está falando nada,
mas Deus está movendo o coração dela para essa oração se alinhar com a vontade dEle. E quando Deus move o nosso coração para que a nossa vontade venha estar alinhada à vontade dEle, o milagre acontece. O milagre acontece. A bênção de Deus é manifestada sobre a nossa vida. Então nós entendemos que exatamente a oração de Mateus 6:10: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como a vontade de Deus é no céu, soberana. Eu não consigo imaginar Deus olhando para um serafim, para um querubim, para um arcanjo, para um anjo e dizendo: faça isso. E estes seres olhando e dizendo: não, depois eu faço. Agora o que eu imagino é quando Deus dá uma ordem, aquela ordem é cumprida, aquela ordem é estabelecida. Então, se nós queremos que a vontade de Deus prevaleça, primeira coisa, no lugar da oração, nós precisamos descobrir a vontade de Deus. E no lugar da oração, nós precisamos sair convictos de que Deus quer fazer algo ao nosso favor. Ela sabia já que era estéril, sim ou não? Mas por que no versículo 12 ela diz: se de mim te lembrares? Vamos conjecturar? A junta médica de Ramá já havia dito: Ana, estéril. Se fosse para a junta médica de Siló, onde estava o templo ali, tenda, a junta médica diria: Ana, estéril. Aí agora ela descarta isso. É mais ou menos assim, ó: eu já sei o que o homem disse ao meu respeito, mas eu não estou falando com o homem, estou falando com Deus. Eu sei, Senhor, que se for da sua vontade, se o Senhor se lembrar de mim. O que ela está dizendo? Para o homem é impossível, mas se o Senhor quiser, se a sua mão operar, o milagre acontece. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Talvez a resposta que você está procurando para o homem seja impossível, mas se o Senhor quiser e se a mão dele tocar, o milagre vai acontecer e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. E a terceira lição nós aprendemos no versículo de número 12, que nos diz assim: demorando-se ela no orar. A tradução que está na tela é: e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor. Mas olha o termo: demorando-se ela em orar. Então, em primeiro lugar, a aflição não pode nos impedir de orar. Em segundo lugar, a oração deve alinhar a vontade nossa à vontade estabelecida por Deus. E em terceiro lugar, devemos investir tempo em oração. Devemos investir tempo em oração. Por que às vezes a gente não tem resposta? Porque a gente está chegando bem assim, ó: Deus, eu quero tal coisa, tá bom? Abençoe o meu dia, abençoe a minha família, abençoe também a igreja. Em nome de Jesus, amém. Imagina Deus olhando. Eu estou querendo intimidade, eu estou querendo relacionamento, e você está querendo só benefício. Você está querendo só resposta. Teu coração está orgulhoso, teu coração está vaidoso, porque você acha que eu trabalho ao teu favor, quando na verdade você precisa se relacionar comigo para entender o que eu estou fazendo nos dias de hoje. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Deus em todo o tempo, Ele está fazendo algo, amém? E só é no ambiente da oração que a gente descobre o que Ele está fazendo. E só é no ambiente da oração que a gente pode falar: Senhor, me inclua neste propósito, me inclua neste projeto. Eu sei que existem milhares de palavras liberadas sobre a nação brasileira falando sobre avivamento. E sabe qual é a minha oração, Senhor? Não me deixa fora deste avivamento. Não me deixa fora deste momento que o Senhor vai manifestar a sua glória, o seu poder sobre esta nação, gerando arrependimento profundo, sincero, gerando um despertamento no qual a sua igreja se volta para o Senhor e entra em uma vida de oração. Nenhum avivamento na história iniciou-se sem que a igreja se prostrasse em oração. E deixa eu te falar algo: eu creio que o fato de Deus ter ministrado no meu coração com este tema de volta ao secreto é porque Ele quer
despertar-nos para algo que Ele tem para derramar, porque se Deus derramar sobre nós sem estrutura, nós iremos sucumbir, mas se Deus derramar sobre nós e a nossa vida estiver estruturada na palavra e no secreto, a gente vai ser um canal e a gente vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então devemos investir tempo em oração. Mas existe um texto muito interessante, Mateus capítulo 6, deixa eu ver se de cabeça eu vou lembrar, versículo 10. Avança um pouco, André. Não é 10 não, pode avançar. Pode avançar. Não, passou. Eu estou tentando lembrar. Digita aí. Eu anotei aqui, eu não anotei a referência. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Acho que é antes da oração. É Jesus dando ainda a instrução. E orando não useis de vãs, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão. Então quando eu falo aqui que nós devemos investir tempo em oração, não é investir tempo em oração pensando que o seu muito falar você vai ser ouvido. Não é pelo muito falar, mas é por aquilo que você está falando e onde está o seu coração enquanto você fala. Não é pela vã repetição, não é pegar uma oração e fazer dela um mantra, não é pegar uma oração e fazer dela ali uma reza, mas é você ir para o lugar da oração com o coração quebrantado, é você clamar ao Senhor, é você insistir com o Senhor, porque ela se demorou, pastor, porque ela estava batalhando em oração, crendo que Deus poderia lhe dar uma resposta. Nós vemos em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo de número 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai, não, pedi, buscai e batei. Repita, pedir, buscar e bater. O que significa isso? Pedir em oração, buscar em oração, bater em... Então o que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer para que a gente venha perseverar na oração, buscar na oração. Quem pede, pede com humildade. Quem busca, busca com intensidade. E quem bate, bate com constância. Talvez o milagre que você espera da parte do Senhor ainda não aconteceu, porque você só pediu. Você não está buscando com intensidade. Mas talvez se você já está buscando com intensidade, continua batendo na porta do céu, porque o dono do céu uma hora abre as comportas do céu e o seu milagre acontece. Porque o dono do céu uma hora ele vai dar a resposta pela qual nós estamos orando, pela qual nós estamos clamando, e o nome dele vai ser glorificado. O que me chama a atenção no versículo 13: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma. Ana, ela está com a alma angustiada, ela está chorando, ela está ali, e é interessante que as lágrimas são aquilo que lubrificam a nossa alma, eu gosto dessa expressão. Ela está clamando, os seus lábios se movem, mas não se ouve nenhuma palavra. Por quê, pastor? A teoria neopentecostal é essa: a gente deve orar, mas não pode falar em voz alta, porque se falar em voz alta o diabo vai ouvir e vai tentar minar o propósito. Você está orando para quem? Você está orando para quem? O diabo pode impedir a resposta de uma oração de Deus. Pode se levantar um demônio
pode se levantar uma legião de demônio, pode se levantar o inferno. Se você está falando com o Pai, se o Pai quer te responder, a resposta virá no tempo certo, e não adianta ter levante, porque o Senhor certamente cumpre com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então não é por isso que ela não está ali, vai que o diabo ouve. Não é isso. É porque ela já não tem mais forças nem para falar. Ana só no coração falava. Preste atenção. John Bunyan diz o seguinte: é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar de palavras, mas sem coração. Porque existem pessoas que estão com as duas mãos levantadas e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu te sirvo, eu isso, eu aquilo, porque primeiro mostra a credencial, para Deus olhar e falar: rapaz, mas você é bom mesmo, eu não tinha visto que você era tão bonzinho assim não. Tá, aqui está a sua bênção. Só que estão falando sem um coração. Mas existem pessoas que você não ouve uma palavra, mas existe um coração orante, existe um coração fervoroso, existe um coração dizendo: Senhor, eu estou aflito, eu estou aflita, mas eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos, conforme a sua vontade. Então nós devemos entender que investir tempo em oração é necessário. Um grupo tem se levantado nos dias atuais dizendo assim: a gente não precisa orar muito por causa desse texto que nós falamos agora. Tem gente que pensa: pelo muito falar será ouvido. Viu? Não é pelo muito falar, é falar um pouquinho só que Deus ouve. Não é isso que o texto quer dizer. Ali o texto está falando sobre repetição. Você quer que o milagre aconteça? É os 3 níveis. Primeiro você pede, depois você busca e depois você bate. Tem gente que só pede, não busca e não bate, e acha que o milagre vai acontecer. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Não vai acontecer. Credo, pastor, que palavra ruim, que palavra bíblica. E isso é uma estratégia maravilhosa de Deus. William, enquanto você está pedindo, você está só no primeiro nível. Existe mais. William, enquanto você está buscando, você está só no segundo nível. Existe mais. William, você começou a bater, agora permanece batendo, porque você se adentrou em um ambiente de profundidade, em um ambiente de intimidade. Uma hora eu respondo. Então é o próprio Deus que criou este mecanismo. Para quê? Para nos conduzir de volta ao secreto, para nos conduzir de volta, nos atrair de volta à presença dEle. Uma das desculpas para a ausência de oração nos dias atuais é essa: eu não oro porque eu não tenho tempo. Mas na verdade a gente não ora porque a gente não tem a vida de oração como prioridade. Porque tem gente que navega, tem gente navegando 3 horas por dia nas redes sociais, mas não está mergulhando no secreto, no lugar da oração, nem 1 hora por dia. Então eu digo para o dono do tempo que eu estou sem tempo para ele, mas eu tenho tempo para navegar, e não tenho tempo para mergulhar. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite: para de navegar um pouquinho e vem mergulhar no secreto. Vem mergulhar em uma vida profunda de oração, vem mergulhar em uma vida de intimidade, vem mergulhar em uma vida de busca, porque é neste ambiente que o milagre vai acontecer. Eu vou precisar avançar por causa do tempo. Versículo 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eles estavam em Siló e agora eles chegaram em Ramá. Eles estavam no templo, no lugar da adoração, e agora eles chegaram na casa. Só que antes, dentro deste contexto, eu preciso falar bem rápido.
O sacerdote Eli observou que ela mexia só os lábios e não saía nenhuma palavra. O que ele pensou? Ela está bêbada, embriagada. Ela diz: não, meu senhor, o que eu tenho é uma alma amargurada, angustiada. Aí ele diz, versículo de número 17: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe... Ele é o sacerdote, ele não está sendo usado em profecia, mas ele é o líder espiritual, ainda que a visão dele já estava turva, ainda que a visão dele já estava se perdendo, mas ele, diante daquele cenário, ele olha e fala: então tá bom, vai em paz, e que o Deus de Israel lhe responda, que o Deus de Israel cumpra. Preste atenção, Siló significa o ambiente da igreja, Ramá, a minha e a sua casa. Na igreja a gente ouve uma palavra, mas é lá em Ramá que essa palavra começa a se cumprir, é na nossa casa que essa palavra começa a se cumprir. Olha que coisa interessante, a primeira palavra de Eli para ela foi: você está bêbada. Irmão, se eu vejo uma irmã nos dias atuais orando daquela forma, se derramando, eu falo: você está bêbada, eu ganho um processo. Eu ganho um processo. Que palavra você tem guardado no seu coração? Porque a palavra que ela estava bêbada, ela descartou, mas a palavra que ele disse: vai-te em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição, ela agarrou aquela palavra. Vivemos uma geração de pessoas que estão magoadas porque estão agarrando a palavra errada. Vivemos uma geração de pessoas que estão com a alma completamente entulhada, porque estão colocando e armazenando palavras ao contrário que liberaram sobre a sua vida. Preste atenção, o mesmo homem que dá uma palavra atravessada para ela, é o mesmo homem que dá uma palavra de bênção para ela, é o mesmo homem que dá uma palavra que um milagre iria acontecer. E quando ela chega em casa, o que nós aprendemos no versículo 19 é: a oração deve estar alinhada à nossa ação. A oração deve estar alinhada à nossa ação. O versículo 19 continua: Eucana coabitou com... Qual é o termo que é usado ali? Eucana conheceu Ana. Gente, eles eram marido e mulher, os dois já se conheciam, sim ou não? O termo é: os dois tiveram relação. Olha que coisa extraordinária. Em Siló eu ouvi a palavra, mas na minha casa eu vou colocar em prática para que a palavra se cumpra. Para que Samuel nascesse, era preciso que os dois tivessem relação. Sabe qual é o nosso problema? Estamos recebendo palavra em Siló, mas não estamos praticando a palavra em Ramá. Estamos recebendo a palavra na igreja, mas não estamos a colocando em prática na nossa casa. O que estamos vivendo é uma mentira, porque na igreja recebemos uma palavra, mas no secreto, na nossa casa, não vivemos à altura daquela palavra. Quer ver que é verdade? Existe um hino que nós cantamos em forma de oração. A juventude canta: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Estar disponível na hora do culto é fácil. O Senhor quer a sua disponibilidade lá na sua casa, no secreto. Orava raio suide canto orabaixo. Então nós estamos falando aqui, estamos orando aqui, estamos dizendo: eis-me aqui, eu estou disponível, mas na verdade não estamos disponíveis, na verdade não estamos querendo fazer o que precisa ser feito, porque se quiséssemos, nós estaríamos alinhando a nossa oração à nossa ação. Sabe o que é um ministério frutífero? É um ministério que tem convicção do seu chamado e vive à altura do seu chamado. Se Deus falou que você vai ser um pregador, talvez você nunca pregou, se comporte como um pregador, tenha a postura de um pregador. Se Deus falou que vai te levantar para louvar o nome dele em vários lugares, quando você pegar o microfone na mão, que a sua adoração seja verdadeira e sincera, e que a sua postura revele o chamado que Deus tem na sua vida. Não, pastor, mas nem sei se foi de Deus. Não tem convicção.
E o Espírito Santo, ele gera no nosso coração convicção da palavra que é liberada. Para que a gente possa encerrar. Então nós vimos que em Siló foi recebida uma palavra, mas foi em Ramá que houve o cumprimento da palavra. E essa palavra não foi uma palavra profética. Essa palavra foi uma palavra de bênção sacerdotal. Ela chamou Deus de Senhor. Ela se chamou de serva. E ela chamou também por 2 vezes Eli de Senhor. Por quê? É claro que o Senhor dizendo para Deus é o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor falando para Eli é o Senhor no sentido de respeito e de aquele que era o líder e sacerdote. Mas agora no capítulo de número ainda 1, versículo 20: ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou, qual é o nome? Pois dizia, do Senhor o... A palavra Samuel é uma junção de 2 termos, Shmael, Shma ou Shamá, Shema, El é Deus, Shma ouviu, ou pediu. Então o nome Samuel é exatamente isso, pedido do Senhor. Ela pediu e o Senhor respondeu. Mas lembra o voto dela? Versículo de número 24: havendo desmamado. Quantos anos que você acha que Samuel foi para o templo? Quantos anos que você acha que uma criança judia mamava? Entre 6 a 7 anos. Ele era um menino ainda, mas era nessa faixa, de 6 a 7 anos. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha. Tem gente que fala bem assim, que ele tinha 3 anos porque o novilho também tinha. Não tem nada a ver. Um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Deus ouviu Ana, Deus respondeu Ana, e Ana entregou Samuel como resposta para aquele tempo, e ele foi usado como sacerdote, juiz e profeta. Será que a resposta da nossa oração vai impactar essa geração? Se coloque em pé para que eu possa encerrar. E no capítulo 2, então Ana orou e disse, o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Meu Deus, Ana, enquanto estava precisando do milagre, ela orou ao Senhor. Ana, depois que recebeu o milagre, ela continuou orando ao Senhor. A primeira oração, petição. A segunda etapa da oração, gratidão. Saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus, e nós vamos estar orando nesta noite. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando, mas eu sei que este milagre, o Senhor está usando esta necessidade, para que você venha voltar para o secreto, para que você venha voltar para o lugar da oração. Porque quando nós oramos da maneira que nós aprendemos através da vida de oração de Ana, o céu se move ao nosso favor. E os céus estão abertos nesta noite sobre esta casa de oração. Os céus estão abertos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Comece a clamar a Ele, comece a glorificar a Ele, comece a exaltar a Ele. Talvez você veio aqui já com um milagre cumprido, glória a Deus por isso. Então manifeste a sua palavra de gratidão ao teu Deus.
mas em nome de Jesus, se o seu milagre ainda não aconteceu, que a sua oração venha ser alinhada à vontade do Senhor nesta noite. Clama: Senhor, se o Senhor operar na minha família, os meus servirão ao Senhor, os meus se prostrarão diante do Senhor, os meus serão um instrumento nas suas mãos para a glória do seu nome.